Igreja, a paz seja convosco. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Eu vou ler dois versículos, os 52 e os 53. Enquanto os irmãos estão procurando o texto aqui na congregação, convido a todos aqueles que não fizeram, que venham a se inscrever no meu canal do YouTube. Agradeço aqueles que se inscreveram essa semana. Agradeço os que compartilharam em um vídeo que a gente falou sobre princípios para se voltar. Mais de 2.000 visualizações. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. O tema desta noite, da palavra do Senhor: a hora das trevas e a surpresa do céu. A hora das trevas e a surpresa do céu. E o texto está no Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, do Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 52 e 53, e que diz assim a palavra do Senhor: E disse Jesus aos principais sacerdotes e capitães do templo, e anciãos, que tinham ido contra ele: Saístes como a um salteador, com espadas e varapaus? Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Pai Santo, está lido a mensagem do Evangelho, e que teu Espírito Santo seja soberano para entregarmos esta palavra, Senhor, urgente e necessária para todos aqueles que te amam e que amam a palavra do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Pode se assentar, meus irmãos e minhas irmãs. Ela é uma mensagem bem forte, mas ela é necessária. Conto com sua paciência. Muita gente com certeza não vai gostar, mas você dificilmente está percebendo. Não só você, mas a maioria dos cristãos e pastores não estão percebendo. O cenário no mundo, nas nações, mas principalmente na mente das pessoas, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, ele está mudando sem que se perceba. E o pior, os cristãos estão acompanhando o mundo e tomando a sua forma, porque não entenderam ainda um tema que nós já ensinamos demais aqui em 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Pouco antes da morte e da crucificação do Senhor Jesus, ele disse aí então: havia chegado a hora e o poder das trevas. Eles iam executar o plano que era a condenação e a morte do Senhor. E assim foi feito. O próximo grande evento em que a hora e o poder das trevas vai operar, finalmente, é quando ele vai revelar ao mundo o anticristo e estabelecer a obrigatoriedade da marca da besta. Mas primeiro, tem que se estabelecer por completo a apostasia na igreja. Como Satanás não pode vencer a igreja, ele vem corrompendo a igreja para que ela tenha a forma do mundo e possa ser governado por ele através dos principados. E o empenho desses principados nas regiões celestiais está muito intenso, preparando o mundo, preparando as nações, preparando a mentalidade das pessoas para receber o anticristo. Nos governos, na política, mesmo nas pandemias, na religião, no ateísmo, na cultura, na educação, nas artes, na música, nas guerras, nas revoltas, nas guerrilhas e nas ditaduras, na idolatria, na feitiçaria e na falsa adoração, mesmo dentro das igrejas cristãs. E entre eles, como eu já falei, os 5 principais são Belial, Baal, Astarote, Moloque ou Moleque, Leviatã, e que vocês terão uma explicação mais detalhada nas mensagens que nós temos aí no YouTube: Deuses das Nações e Principados e Potestades, e Satanás ataca essa geração de crianças e adolescentes. A primeira hora das trevas, então, foi a revelação do anticristo. A primeira hora das trevas, na verdade, foi a morte de Cristo, quando ele é tirado aqui da terra, ele vai cumprindo a sua missão. A segunda hora do poder das trevas ainda está para acontecer. E para acontecer,
o arrebatamento da igreja é necessário. Só que não há sinais e nenhuma profecia para ser cumprido para o arrebatamento da igreja. Então, paira no tempo, as pessoas vão esquecendo. Mas para o anticristo ser revelado, é preciso que a apostasia ela esteja completa. É a hora das trevas. A igreja tem que ser removida. A apostasia vai fazer a seleção. Quando a apostasia atingir o seu máximo dentro da igreja. Se eu fosse falar para os internautas, eu diria o seguinte: imagine que a apostasia é um download. A hora que ele atingir 100%, baixou o download, aí completou. Ou então, se você não entende disso, vamos falar de uma piscina. Imagine que a apostasia é uma piscina, tem que estar enchendo de água. Quando tiver 100% cheia d'água, é o momento da remoção da igreja. No mínimo 7 sinais. Espero que o tempo me ajude a gente resumir o máximo possível. Mas ele é importante e grave e sério, porque a gente sempre vê falar de apostasia, mas as pessoas não mensuram, não têm uma ideia real do que seja isso, e por isso que estão sendo enganadas. 7 sinais que vão demonstrar que a hora das trevas, a hora e o poder das trevas estão se apropriando na apostasia da igreja. E, portanto, o arrebatamento ele vai ser uma surpresa. Jesus diz em Marcos 13, 35 e 37: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai, que é o que não está sendo feito. Esse tem sido o resultado intenso dos principados e potestades e as suas legiões de demônios que eles comandam. E sobre isso Paulo fala em 2 Tessalonicenses: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com Ele nas nuvens. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então tem que vir a apostasia, ela tem que estar completa. Quando ela estiver completa, o anticristo estará pronto para ser mostrado ao mundo. É a hora da igreja sair. A seleção já estará feita. Então, 7 sinais da apostasia dentro da igreja. E essas noites, como eu vim falando com Deus, para poder traduzir para vocês da maneira simples. Apostasia, existem outras mensagens que a gente explicou com detalhe, aqui eu vou resumir. É uma palavra que ela não foi traduzida para o português. Apostasia é assim em grego. Ela foi transliterada apenas, mudou a letra. Ela originalmente significava uma rebelião. Fazia com que as pessoas se rebelassem contra as autoridades, para derrubar essas autoridades. No exército era usada para deserção. O soldado saía, depois ainda voltava querendo se rebelar contra o exército. Então ela veio significar rebelião contra Deus. Então, nesse sentido, ela também significa cair, abandonar a verdade, partida, a ida, desaparecimento, manter-se à distância. Essa rebelião contra Deus, ela é caracterizada pela vida da pessoa. Então vamos lá, primeiro sinal, a política do homem. Jeremias 17:5 diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Israel havia confiado no faraó Neco e não no Senhor, de que faraó Neco seria a solução para eles e impediria Nabucodonosor de invadir Israel e Jerusalém. E faraó Neco não pôde com Nabucodonosor. Israel foi para o cativeiro e sofreu 70 anos e nada pôde fazer. Então Israel aprendeu que maldito o homem que confia no homem. Quer dizer, que coloca o homem como a sua resposta e não o Senhor. Introduzir a política na vida dos pastores, dos cristãos e da igreja foi uma jogada de mestre, trabalho de Belial. Ele é bom nisso.
Porque a política, ela faz com que as pessoas acreditem que um homem é capaz de mudar uma nação para melhor. E criam-se partidos e divisões dentro das igrejas, dentro das famílias e dentro dos amigos. Tito, Paulo escreve assim para ele: mas não entre em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. E aí se criou o mais importante trabalho do principado Belial, o ódio entre os irmãos. Esse trabalho foi com pleno êxito. Púlpitos foram transformados em palanques eleitorais, ao invés de pregarem o evangelho do reino de Deus, e ao invés do discipulado ser ensinado para os membros passarem a estudar a escritura, passaram a estudar a cartilha e a vida de políticos, defendendo com unhas e dentes o seu candidato, coisa que nunca fizeram pelo Senhor Jesus. Ao invés de divulgar mensagens da palavra do Senhor, mensagens da Bíblia, passamos a compartilhar vídeos falando mal dos outros, destilando ódio, como se o candidato fosse um semideus. A política aos poucos foi destruindo os principais princípios do reino de Deus: justiça, obediência, verdade, honestidade, gratidão, mansidão e o mais importante, o amor. De um lado, pastores e membros acreditam que o candidato da esquerda é a solução para o Brasil, e do outro lado, pastores e membros acreditando que o candidato da direita é a solução para o Brasil. Temos que orar para Deus colocar a autoridade que Ele quiser. Vamos orar. Mas o ódio e as discussões inúteis surgiram. Daí muitos membros nem se congregam mais. E dentro da família virou aquilo que o diabo gosta: cristãos de direita, cristãos de esquerda, cultivando ódio. Você vai dizer: pastor, nós não odiamos ninguém. Calma, nós vamos com calma. Vamos ver a palavra. Qual foi a ordem de Jesus para os cristãos? Mateus 5, 43, 44, ele foi claro, ele disse assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso estão fazendo muito bem. Só que ele diz: eu porém vos digo, amai vossos inimigos, e bendizei os que vos maldizem, e fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. A palavra ódio, miseu em grego, significa odiar, detestar, ter repugnância, antipatia, desprezo, aversão, nojo. Sabe o que é aversão? Você não pode nem ouvir o nome. Raiva é uma paixão que te leva a se interessar só pelo que é mal do oponente. Os cristãos passaram a viver buscando o mal da vida do outro para depois discutir. É isso que estão fazendo e é isso que Deus está dizendo. João escreve assim na segunda carta, 2, o capítulo, versículo 9 a 11. Aquele que diz está na luz, que está na luz, e odeia a seu irmão, até agora está em trevas, porque é hora das trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. E com todo esse ódio, se esqueceram do que diz a Escritura. João completa, capítulo 3, versículo 15 da primeira epístola. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. E qual que é o destino dos assassinos? Aqui também entram os do aborto, né? Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Assassino não é somente quem mata, mas também aquele que odeia, que detesta, aquele que no seu coração tem repugnância por uma pessoa. E o pior, passa a substituir a confiança que se deveria ao Senhor. Nos anos de 1990,
A Ucrânia era a terceira maior em armas nucleares do mundo. Ela decidiu abrir mão dessas 3.000 armas nucleares que ela tinha deixado no seu território, em troca de segurança e reconhecimento como um país independente. Tudo isso foi acordado por meio de um memorando de Budapeste, um acordo assinado entre o governo ucraniano, a Ucrânia, a Rússia, o Reino Unido e os Estados Unidos, após o fim da União Soviética. E com isso ela devolveu todas as armas nucleares para a Rússia. E a Rússia então prometeu que não faria mal para ela. Mais de 30 anos depois, a Rússia invadiu e está lá invadindo a Ucrânia. Tomou, já anexou 4 territórios da Ucrânia, que representam 15% do seu território. Então aí nós vemos a palavra de Deus que diz assim, Jeremias 17,5, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Mas a política, a economia, a religião, as forças armadas, tudo vai ser conduzido por demônios. Cada um vão levantar reis, presidentes, primeiros ministros e líderes mundiais que desprezem a palavra de Deus. Seja agora, seja depois, pouco a pouco. A gente vê na América Latina, basicamente, paira a miséria. Os líderes que levantaram, todos odeiam a palavra de Deus e estão perseguindo cristãos. Mas o que está dizendo Apocalipse 16, 13 e 14? E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes à rã, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra, e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Esses principados já estão trabalhando há muito tempo. Segundo sinal da apostasia, o esfriamento do amor. Mateus 24:12, Jesus disse assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Jesus aqui ele faz um diagnóstico das condições da natureza humana. Mas agora nós vamos olhar que isso vai entrar dentro da igreja, já entrou. Para os judeus existem 3 palavras para pecado. A palavra katal, que é traduzida como pecado, que significa errar o alvo, e esse significado foi para o Novo Testamento, é uma falha moral. A palavra transgressão, que é a palavra pesá, que significa rebelião, e descreve quando a gente quebra a confiança de Deus, ou dos outros. E a palavra iniquidade, que é a que Jesus usa aqui. A palavra grega aqui, anomia, ela traduz a palavra hebraica avon, o nome do perfume, sim, avon, que significa aquele que despreza e viola a lei de Deus. Jesus, como judeu, ele se refere aqui a avon, que ela significa distorcer, ser pervertido, ser torto. É o que faz escolhas erradas, contrário à palavra de Deus. Isto é, o pecado, ele é superado no seu máximo pela iniquidade. Então a iniquidade é quando o pecado enche a taça. O certo vira errado, o errado vira certo. Então ele é uma inversão de valores. Então as pessoas começam a viver uma vida repugnante diante de Deus. E infelizmente a iniquidade ela tem uma grave consequência. Ela não permite que as pessoas achem lugar para arrependimento. E sem arrependimento a pessoa não encontra salvação. É um caminho que te afasta de Deus e não tem mais volta. Então, nós estamos vendo tudo isso como sinal que está acontecendo. Mas calma que tem mais novidade. A palavra amor, HP em grego, ela fala de um sentimento profundo, sincero, que envolve boa vontade e conecta com o amor de Deus. Em João, 1 João 4,20, ele diz assim, se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, porque quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem viu, a quem não viu? Aí vem a pergunta, pastor, mas eu não posso amar sem precisar gostar? Aí Deus te responde com 1 Coríntios 13, 4, 6 e 7. Quem ama, eu vou ler uma tradução que simplifica a equação, ela simplifica o sentido. O original diz isso, em vez de ficar traduzindo as palavras, nós vamos direto a ela. Quem ama é paciente, é bondoso, quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo.
tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso é amor. Que tipo de amor está se esgotando? Primeiro, o amor a Deus. 2 Timóteo 3, versículos 1 a 3. Lemos assim: sabe, entretanto, disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então, as pessoas cristãs vão estar cada vez mais envolvidas com as coisas do mundo, os deleites do mundo, abandonando as coisas do Senhor. Depois, o outro amor é o amor da família. Veja bem, ataca Deus, consequentemente a família. Em 1 Timóteo 1,9, Paulo diz assim: sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas. Parricida, palavra patraloa, significa aquele que mata, assassina o próprio pai ou a mãe, ou qualquer ascendente seu, né? Avô, bisavô. Matricida, metroloa, quer dizer aquele que assassina a própria mãe. Então, matricida, patricida, a filha vai lá, matou o pai, matou a mãe. Ela é matricida e é patricida. E isso dentro do povo de Deus. Amor aos seres humanos. Também o ser humano vai perdendo o amor pelo ser humano. E em 2 Timóteo 3,1,3 ainda nós lemos assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, sem afeto natural e cruéis. Hoje, cristãos e pastores cada vez mais irão apoiar o aborto e farão alianças com pessoas que defendem o aborto. Só no Brasil, como não é permitido, com exceção de estupro, 500 mil abortos por ano. Vocês imaginam aprovando quanto que vai. Este é um dos sinais mais fortes da apostasia. É o que? Perder o amor pelo ser humano. Segundo a Organização Mundial da Saúde, acontecem 73 milhões de abortos por ano, entre permitidos e não permitidos nos países. 67 países, a decisão é da mulher. Se ela decidir que vai matar, mata mesmo. 73 milhões de bebês são assassinados por ano. É muito mais do que a população do Reino Unido, que tem 67 milhões, do que a da França, 65, da Itália, 60, da Espanha, 46, da Argentina, 45, da Ucrânia, 43. É uma geração inteira sendo assassinada. O que Deus diz sobre derramar sangue de inocente? Lucas 11:51, esse evangelho que estamos lendo, Jesus fala assim: desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Deus vai pedir contas. Em Provérbios 6, 16, 19, ele diz assim: 6 coisas aborrece, 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Deuteronômio 19:10 ele diz: para que o sangue inocente não se derrame no meio da tua terra, que o Senhor Deus te dá por herança, e haja sangue sobre ti. Então, quando o sangue inocente é derramado na terra, o sangue vem sobre aqueles que são responsáveis. Mas não é só isso. Deuteronômio 27:25, Deus diz assim: maldito aquele que aceitar suborno para matar pessoa inocente. E todo o povo dirá amém. O sangue dos bebês assassinados no aborto vai cair sobre a mãe e o pai que abortam, sobre o médico que faz o aborto, sobre a nação que permite o aborto, sobre as autoridades que permitem o aborto, e as pessoas que elegeram essas autoridades que defendem o aborto. Prepare-se. Você não deve se espantar, porque como a apostasia ainda não alcançou o seu estágio final, você ainda verá coisas piores dentro da igreja do Senhor, na vida dos cristãos, dos pastores e dos tais apóstolos. Terceiro sinal: o abandono da congregação. Não vou me aprofundar nesse quesito aqui, porque nós temos uma mensagem inteirinha falando sobre isso. Hebreus 10:25.
não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Congregação, episunagoge, é uma igreja congregada, uma congregação festiva, é uma reunião cristã, normal para adoração, exortação, no local definido pela própria congregação. Vem do hebraico kahal, que significa o quê? Literalmente, é um encontro das ovelhas, o rebanho, que vem para o pastor quando ouvem a sua voz. Então se reúnem, o Supremo Pastor nos reúne aqui. O que não ensina esse versículo? Não quer dizer que todas as pessoas que se congregam estarão prontas para aquele dia, a volta de Jesus no arrebatamento da igreja. Mas o que ele ensina? Que quanto mais você vê que os cristãos estão abandonando as reuniões de suas congregações, mais perto está o arrebatamento da igreja. É um sinal de apostasia. As pessoas deixaram de obedecer à voz do pastor. O pastor Jesus Cristo nos chama para estar reunidos no nome dele. Se você não está ouvindo isso, cada vez mais os cristãos não terão mais vontade de se reunir nas suas congregações, porque o seu amor pelo Senhor já se esfriou de vez. Este é um grande sinal da apostasia. Quarto sinal, o paganismo na igreja. Apocalipse 2, 14 e 15. Estão acompanhando até aqui? Deixando a parte light, vamos para a parte mais pesada. O paganismo da igreja. Ele diz assim: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá uns que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, que eu odeio. Pérgamo representa a igreja já está casada com o mundo, o mundo já está dentro dela. O caminho de Balaão foi o amor ao dinheiro como prêmio da injustiça e ganância dos presentes que ele recebeu do rei Balaque. Está lá em Números 22. Isso representa que pelo amor ao dinheiro, os pastores das igrejas, elas vão tolerar cada vez mais os pecados dentro da congregação. O que vale é o dinheiro. Segundo, o erro de Balaão. Ele fala de três coisas na Bíblia. Nós temos o caminho, o erro e a doutrina. O erro foi aceitar o pagamento. Não ele cobiça, agora ele aceita, para fazer uma doutrina que pudesse fazer com que Israel fosse amaldiçoado pelo Senhor. Então, como vão receber dinheiro? Pastores da igreja basicamente não vão mais colocar disciplina. Pecou, continua do mesmo jeito, importante é estar aqui e dar o seu dinheiro. Terceiro, a doutrina de Balaão, que foi, ele ensinou o quê? Ele ensinou o Balaque que se ele desse mulheres lindas para os homens de Israel, eles iriam cometer adultério e elas levariam eles a adorar ídolos. Então Deus castigaria, e assim foi feito. Deus amaldiçoou, castigou. Então significa o quê? O excesso de pecados, especialmente de adultérios dentro da igreja, sendo tratado como se fosse nada. Resumindo, o caminho de Balaão gerou o erro de Balaão, que criou a doutrina de Balaão. O caminho é a cobiça, é a ganância. O erro é aceitar. E a doutrina é você pôr em prática aquilo, deixa todo mundo fazer o que bem entende. E ele fala da doutrina dos nicolaítas. Segundo escreveu Irineu, no começo do século, esse Nicolau aí, ele fala que é o diácono lá de Atos 6, e que ele então se desvia num certo tempo, como um bom líder se desvia, e ele então começa a levar a igreja a vida de pecados sexuais e idolatria, como foi feito Balaão. Então os nicolaítas seriam uma espécie de Balaão do Novo Testamento. De acordo com a Bíblia, pagão significa aquele que não adora o Deus verdadeiro, mas sim os falsos deuses, que se desviam das coisas de Deus. E o paganismo foi mudando tudo, até batismo hoje é pagão. Não, o batismo de criança ele é pagão. Festas pagãs são festas o quê? Mundanas, imorais, que contrariam os preceitos da palavra. Promovem bebida alcoólica, fumo, sexo, nudez, palavrão, idolatria. Satisfazem a carne. Então,
O carnaval, o forró, as baladas, festas juninas, os arraiais, são tudo festa pagã. Tem o arraial cristão dentro da igreja evangélica, mas é uma festa pagã. Por quê? Porque o paganismo está dentro da igreja. Tatuagem, piercing, rodeio, farra do boi, são festas pagãs. Dia das bruxas é uma festa pagã que louva falsos deuses. Correto? O agravamento da apostasia, o mundo e as suas práticas, cada vez mais vão ser tolerados e praticados pelos cristãos. Então, estão seguindo a doutrina dos nicolaítas modernos, de Balaão, é o paganismo. Quinto, depois eu faço um resumo de tudo isso. Feitiçaria. A feitiçaria também, os demônios conseguiram colocar dentro da igreja. Gálatas 5, 19 e 21, Paulo diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Se não vai herdar o reino de Deus, vai para o inferno. Feitiçaria, é interessante que a palavra, originalmente ela vem do grego, é farmaquia, de onde vem a nossa palavra farmácia, farmacêutico, né? É o uso de droga ou de encantamento, de envenenamento. É um símbolo da palavra magique, technique, em grego, que significa a arte de produzir resultados sobrenaturais, é de ter poder, quer dizer, resumindo, feitiçaria é atribuir poder mágico para certos objetos. E isso também faz parte do paganismo. Então, rosa ungida, copo de pinga ungida, cimento e tijolo ungido, sal grosso ungido, caneta ungido, sabonete ungido. A caneta ungida estava custando R$100. Vassoura ungida, R$1.000. Martelo ungido para quebrar as pedras do caminho. Colher de pedreiro ungida, feijão ungido para curar a Covid, e por aí vai afora. Tudo isso é feitiçaria. A única coisa ungida que a gente usa é o óleo ungido sobre as pessoas. Tudo isso é feitiçaria. Sexto, penúltimo, heresias. 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão, apostasia aqui de novo, alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Que não deixa de ser feitiçaria também. Quando a gente vê as pessoas trazendo não sei o que foi feito não sei o que, a gente diz feitiçaria. Isso é feitiçaria. É feitiçaria. Qualquer coisa ungida que não seja o óleo que é usado, né? E nem deve ser vendido também. Se passar a vender, é feitiçaria também. A Bíblia será desprezada. Bom, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. A Bíblia ela vai ser cada vez mais desprezada. O Antigo Testamento está quase fora do ensino da maior parte das igrejas. E no Novo Testamento, muitas coisas serão abandonadas, até ser banida de vez do mundo, na vida dos cristãos apóstatas. Então, cada vez menos as pessoas terão interesse pela palavra de Deus. Novas traduções serão lançadas para permitir pecados serem praticados, porque eles dão um jeito na tradução. E como as pessoas seguem tradução, novas descobertas alimentarão e aumentarão as dúvidas sobre se de fato a Bíblia é a palavra de Deus. Como vocês acham, muito artigo na internet. É a Bíblia a palavra de Deus? E o autor vai lá dizendo que não é, que ela contém a palavra de Deus. Quer dizer, tem alguns textos, né, o Evangelho, uma coisinha ou outra. Falsos profetas, falsos mestres, falsos apóstolos proclamarão aos quatro ventos que a igreja andou no erro por 2000 anos, mas agora eles tiveram a revelação de Deus, e muita heresia ainda vai ser criada, muita novidade vão a chegar no ouvido do rebanho. Olha, isso aqui não é assim não precisa disso, isso aqui já era. Na verdade, essas revelações vão ser dadas por espíritos enganadores. Baal, Astarote, Belial então gosta muito disso, Leviatã, todos eles estão na Bíblia, Antigo e Novo Testamento. E o pior é que as pessoas vão dar crédito à mentira, conforme a profecia de 2 Timóteo 4:3-4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos,
e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. As pessoas vão ouvir aquilo que lhes interessa. E o último dos 7 sinais que nós vamos apresentar aqui: sodomização da igreja. Apocalipse 2, 20 e 21 diz: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, e deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e coma dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Este está sendo um trabalho conjunto dos principados Belial e Astarote. Adultérios e novos casamentos, inclusive entre pastores e líderes, 2, 3, 4 e vai embora. Perversões sexuais sendo aceitas dentro da igreja. Assim, tanto a pedofilia como o homossexualismo e o lesbianismo serão tratados como normais, porque a Bíblia não terá mais valor. Inclusive estão e vão mudar mais as traduções. Pastoras lésbicas ensinarão que isso não é pecado e se casarão com outras mulheres. Pastores gays ensinarão que isso não é pecado e se casarão com outros homens. Pastores héteros, casados, vão pregar: tenha orgulho de ser gay. Será feita uma nova atualização da Bíblia, de modo que quem pratica perversão sexual não vá mais para o inferno. Aliás, o inferno cada vez mais vai ser uma doutrina atacada. Não vai existir mais o inferno na maioria das pregações. O Evangelho de Jesus Cristo será cada vez mais distorcido, e muitas pessoas dentro da igreja já não vão saber mais discernir o que é verdadeiro do que é mentira. Os principados trabalham bem. Então os 7 sinais: a política do homem, o esfriamento do amor, o abandono da congregação, o paganismo na igreja, a feitiçaria na igreja, as heresias na igreja e a sodomização na igreja. E virá a surpresa do céu. Como nos dias de Noé, a surpresa veio do céu para a geração de Noé. Jesus fala assim em Lucas 17, 22. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Depois que Deus tirou Noé e sua família da terra, colocou na arca, em segurança, todos os demais morreram. A surpresa veio, chuva. Segundo, nos dias de Sodoma, a surpresa veio do céu para a geração de Sodoma e Gomorra. Lucas 17, 28 e 29, na sequência, Jesus diz: como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Quer dizer, depois que Deus retira Ló e a sua família de Sodoma, a surpresa veio do céu e todos morreram. Então Deus, a surpresa do céu, Deus sempre tira alguém que é dele. Tirou Noé e a família, tirou Ló e a família. E assim, Deus vai arrebatar a igreja da terra. Esta será a surpresa do céu para a nossa geração, aqueles que estiverem vivos. Em Lucas 17, 34 ele fala: digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Na intimidade do casal, não vai ajudar em nada. Podem estar os dois dormindo abraçadinhos. A salvação é individual. O marido que nasceu de novo será arrebatado e a esposa ímpia será deixada para trás. Ou a esposa que nasceu de novo será arrebatada e o marido ímpio será deixado para trás. E ele continua no versículo 35: 2 estarão juntas, moendo, uma será tomada e outra será deixada. O fato de trabalharem juntos não vai ajudar em nada, pois a salvação é individual. A trabalhadora que nasceu de novo será arrebatada e a trabalhadora ímpia será deixada para trás. E ele continua, Jesus: 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Eu dei uma atualizadinha. O fato de trabalharem juntos ou de praticarem esportes no mesmo time, campo, poderíamos interpretar campo de esportes, não vai ajudar em nada, pois a salvação é individual. O trabalhador ou jogador que nasceu de novo será arrebatado, o trabalhador ou jogador ímpio será deixado para trás. Você já imaginou que interessante uma Copa do Mundo, final do campeonato, tem lá jogando duas seleções,
nasceu de novo, está lá, de repente ele vai chutar a bola para fazer gol, some. Sumiu. Cadê? Na apostasia da igreja, muitos nomes serão apagados do livro da vida e tidos como mortos. Apocalipse 3:1. Diz assim o Senhor: e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nomes de que vives e está morto. E completa no versículo 5: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Por causa da apostasia, existem muitos cadáveres espirituais que se dizem evangélicos e vivem como o que acham que é correto, fazendo as suas próprias vontades. A apostasia mata lentamente, como uma doença silenciosa. Então, muitos estão mortos, já se afastando da congregação. São cadáveres. E Jesus está dizendo, a promessa para aqueles que vencessem aqui, que Ele não apagaria o nome. Na apostasia, você já imaginou saber que o nome foi escrito no livro da vida e Jesus teve que apagar? E o relógio de Deus, ele caminha para dar as badaladas da meia-noite. E ouvimos o grito do arcanjo Miguel. Mateus 25:6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo sair ao seu encontro. Um anjo tocará a trombeta, e a surpresa virá do céu. Porquanto o Senhor mesmo dará a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, porque a surpresa vem dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre, aleluia, com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4:16-17. Alegria e felicidade eternas para os que forem arrebatados. Para os que forem deixados para trás, então, começará a hora e o poder das trevas, porque será revelado ao mundo, enfim, a besta do Apocalipse, 666, o anticristo, e vão se cumprir as profecias, segundo Tessalonicenses 2:3, que eu já li aqui. Ninguém de maneira nenhuma alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. E lá, Apocalipse 13:1. E eu pus sobre a areia do mar, e pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E ele termina o Apocalipse dizendo: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então, igreja, 7 sinais estão aí para a gente ver. Final dos tempos, a igreja perdendo o que é mais importante, e pior, que os cristãos estão perdendo a vida de santidade. Em Hebreus, ele fala, o autor sagrado nos diz uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer, a gente não pode deixar de ter em mente. Hebreus 12:14, ele diz: segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, que Deus possa estar despertando todos do sono espiritual, e ver se de fato, como Jesus disse à igreja: eis que tem nomes que vivem, mas está morto. Ainda dá tempo de despertar. Desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará. Paulo fala em Efésios 5. Então é hora de despertarmos e plantarmos as sementes da palavra de Deus, os fundamentos do reino de Deus na nossa vida. Nós estamos olhando o mundo e não percebemos que o mundo está sendo moldado, está sendo guiado pelo diabo através dos principados e potestades. A nossa luta é contra eles. Eles estão moldando a mentalidade das pessoas, e todos estão pensando fora da palavra de Deus. Mas eu quero que vocês não se esqueçam disso.
Não se esqueçam desse versículo, que foi um dos primeiros que eu citei no começo da mensagem. A igreja não pode perder isso. Não pode ter perdido a essência das coisas mais importantes da sua vida. Para a nação, para a cidade, para o estado, para a sua família. E lembrar que o que faz a diferença, poderia citar muitos exemplos, mas ficamos só com esse. É aquele exemplo em que, infelizmente, as pessoas perderam a essência da palavra do Senhor. E pouco a pouco vão morrendo. E começamos a colocar a nossa mentalidade nas coisas da terra. E esquecemos. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Esse confia no homem é quando a gente olha para o homem e acha que ele é a solução. Não, irmão, irmã, a nossa solução é Jesus Cristo. A nossa solução é Jesus Cristo. A hora e o poder das trevas estão trabalhando, mas logo, logo, haverá surpresa no céu. E até lá, Maranata, vem Jesus. E eu espero que você possa ser daqueles que vão estar, daquelas que vão estar prontos, aguardando o seu Senhor voltar. Ele diz: venho sem demora. E cada vez mais que você vê a apostasia se alastrando na igreja, não fica apavorado. Você deve ficar pronto, porque está chegando a hora. Quando o download terminar, quando a piscina estiver cheia, quando a apostasia estiver completa dentro da igreja, a seleção já foi feita. Quem é e quem não é. É o que ele fala em Apocalipse. O santo se santificou. O profano, o ímpio, o mundano, ele cada vez mais se definiu, vai acabando o morno, meio termo. E sinceramente, que Deus esteja restaurando aqueles que estão mortos. Ainda dá tempo. Pai Celestial, eu te agradeço, e que esta mensagem possa alcançar os corações. Ó Senhor, o Senhor possa estar livrando a sua igreja, ó Deus, e todos aqueles que te amam, de serem, ó Deus, consumidos pela apostasia, pela descrença, e por tudo aquilo que o diabo tem lançado dentro da vida das pessoas, mas que acima de tudo, permaneça a palavra do Senhor, a tua mensagem, a tua palavra, em nome de Jesus Cristo, amém. Deus te abençoe.